Oi, gente, estamos aqui para mais uma Escola da Fé. Hoje nosso encontro é número 11. Nós vamos da questão 136 até a 152. Então vamos rezar uma Ave Maria para começar o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Cheia cheia de de graça, graça, o o Senhor Senhor é é convosco. convosco, bendita Bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres. mulheres, Bendito é o fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. A voz ainda tá meio ruim, eu tô tossindo, eu vou ficar aqui com uma água e com uma pastilhazinha aqui, tá bom, gente? Vamos lá. Agora a gente vai entrar na parte do creio no Espírito Santo. 136. O que quer dizer a Igreja quando professa creio no Espírito Santo? Crer no Espírito Santo é professar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que procede do Pai e do Filho, e é adorado e glorificado com o Pai e o Filho. O Espírito foi enviado aos nossos corações, a fim de recebermos a nova vida de filhos de Deus. Relembrando aquilo que a gente já viu, né? No Antigo Testamento não se tinha muito essa visão de um Deus unitrino, até mesmo na época ali em que Jesus estava no meio de nós, não se tinha muito clara essa visão, né? Jesus, quando ele se encarna, então ele, através da sua própria encarnação e da sua vida, ele se revela enquanto Verbo, enquanto Filho de Deus, enquanto segunda pessoa da Trindade, e ele também revela o Espírito Santo, essa terceira pessoa que completaria então essa Trindade Santa. Na verdade, a Trindade, como nós já vimos, é um mistério, mas esse mistério foi revelado a nós com a vinda de Cristo. Logo após a sua ascensão, acontece ali o Pentecostes, que é essa manifestação mais evidente da pessoa do Espírito Santo. E a partir dali, a igreja consegue compreender, né, também ajudada pelo próprio Espírito Santo, pela graça do próprio Espírito Santo, que é derramado nos nossos corações através do batismo, que existe a realidade da Trindade, né? Um só Deus em três pessoas distintas. É algo difícil para a compreensão humana, mas que nos foi revelado. É a verdade suprema da nossa fé. Então, o Espírito Santo, ele, apesar de sempre estar presente em toda a história da salvação, ele foi plenamente revelado com a vinda de Cristo, não é? Ou seja, Deus não é só, ele é uma comunhão de amor entre pessoas divinas, né? Um só Deus em uma perfeita comunhão de amor. 137. Por que a missão do Filho e do Espírito são inseparáveis? Na Trindade indivisível, o Filho e o Espírito são distintos, mas inseparáveis. Do início ao fim dos tempos, com efeito, quando o Pai envia seu Filho, envia também o seu Espírito, que nos une a Cristo na fé, a fim de que possamos, como filhos adotivos, chamar a Deus de Pai. O Espírito é invisível, mas nós o conhecemos por meio da sua ação, quando nos revela o Verbo e quando age na igreja. Aqui, assim, um primeiro ponto que está dizendo, né, é que o Espírito Santo é que nos torna um só com Cristo. Nós nos inserimos em Cristo pelo batismo e esse mesmo Espírito de Cristo é derramado em nosso coração e é, nos propicia essa filiação divina, sermos filhos no Filho e podemos dizer Abba ao Pai, sermos de fato filhos de Deus. É o Espírito Santo que clama em nós, Abba ao Pai. E o Espírito, por mais que ele seja invisível, nós podemos reconhecer o Espírito Santo pela sua ação. Na igreja, por exemplo, nos sacramentos. Todo sacramento que é a graça eficaz no nosso meio acontece pela ação do Espírito Santo. Por exemplo, quando o padre abençoa a água, ele invoca sobre aquela água a ação do Espírito Santo. E o Espírito torna aquela água abençoada. E as palavras ali, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem toda uma ação divina para aquela graça acontecer.
A mesma coisa na Eucaristia, né? Logo antes da consagração, se vocês forem na próxima Santa Missa, já reparem isso. O padre tem um momento chamado epiclese, onde ele impõe as mãos ainda sobre o pão e o vinho, que ainda não são o corpo de Cristo, mas ele invoca a ação do Espírito Santo, que o Pai envia o Espírito Santo sobre aquelas oferendas. E logo depois acontece a consagração. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Isso sinaliza o quê? Que esse milagre do pão se tornando corpo e o vinho se tornando sangue de Cristo se dá por meio da ação do Espírito Santo. São pessoas distintas. O Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa, mas o agir quase sempre é junto de forma, Permeado, sabe, quase que se mistura ali, porque a gente não consegue muito bem, não é, a gente não consegue separar essa separá-los, né? realidade. Eles estão O sempre Cristo do unidos. Espírito Santo, não dá para separar, não é? Então tudo é feito por Cristo, mas através de uma ação do Espírito Santo, E o né? próprio Espírito Santo, como diz o compêndio, ele também revela o Cristo. A gente vai ver ali, por exemplo, no batismo de Jesus, tem essa primeira manifestação, não é? Do Espírito Santo. E assim sucessivamente durante a vida de Jesus, o Espírito revelando. Por exemplo, quando Jesus fala aos apóstolos já no final da sua vida, vocês agora não compreendem todas as coisas, mas virá o Paráclito, eu vos enviarei aquele que vai vos ensinar todas as coisas. Quem era esse que Jesus estava prometendo enviar? O Espírito Santo. E mesmo depois da ascensão de Jesus ao céu, quando ele não estava mais fisicamente entre os apóstolos, a igreja primitiva, foi bebendo e foi conhecendo e foi desenvolvendo a doutrina a partir da experiência com o Espírito Santo. E até hoje, né? E até hoje. Até hoje a Né? igreja vive e caminha pela ação do Espírito Santo. Então é bem palpável, assim, digamos assim, a ação do Espírito Santo. É ele que faz as coisas na igreja, é ele que age na igreja. Número 138. Quais são as denominações do Espírito Santo? Espírito Santo é um nome próprio da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Jesus o chama também de Espírito Paráclito, Consolador, Advogado, e Espírito de Verdade. O Novo Testamento o chama também de Espírito de Cristo, do Senhor, de Deus, Espírito da glória, da promessa. Ou seja, você pode ter vários nomes, não é? O nome é o Espírito Santo. O nome da primeira pessoa da Santíssima Trindade é o Pai. O nome da segunda pessoa da Santíssima Trindade é o Filho. O nome da terceira pessoa da Santíssima Trindade é o Espírito Santo. Mas você pode ter vários nomes, Que se não dizem é? respeito ao mesmo Espírito Santo. Exatamente, né? Né? Assim como ao Pai, assim como ao Filho. 139. Com que símbolos se representa o Espírito Santo? São numerosos. A água viva, que brota do coração transpassado de Cristo e sacia os batizados. A unção com o óleo, que é o sinal sacramental da confirmação. O fogo, que transforma aquilo que toca. A nuvem, escura ou luminosa, em que se revela a glória divina. A imposição das mãos, pela qual é dado o Espírito. A pomba, que desce sobre Cristo e permanece sobre ele no batismo. Aqui a gente vê que como o Espírito Santo, assim como o Pai, né, não tem uma figura, os símbolos do Espírito Santo retratam muito bem a sua ação, né, suas diversas formas de agir. E muitas vezes a própria manifestação do Espírito Santo, né? Sim, sim. Como em Não só Pentecostes, né, que como em aconteceu de Pentecostes, fato como no batismo de no Jesus, batismo a pomba, em Pentecostes o como, fogo. como em Elias, né, na brisa. É o próprio Espírito que se manifesta dessa forma. Em algumas vezes é o homem que interpreta, é o homem que dá, né, um sentido, porque o Espírito não tem forma, então ele pode ser representado de diversas formas, não é, simbólicas. O Pai também não tem forma, mas o Filho é a imagem do Pai, né? Então quase sempre você vai ver o Pai, uma representação do Pai, não é igual o filho mais velho, né? É uma coisa meio, né, Ilustrativa, né? ilustrativa, Porque o Pai não iconográfica tem, mesmo. não tem corpo. Agora, o Espírito é um pouco mais livre, né? Esse símbolo, né, do Espírito Santo. Então, né, é o fogo, é a água, é a luz,
É a brisa, É a são as brisa, é a mãos. pomba, né? É o óleo. Todos são símbolos do Espírito Santo. 140. O que significa que o Espírito falou por meio dos profetas? Isso aí é uma referência ao credo, né? De Niceno Constantinopolitano. Com o termo profetas se entende todos os que foram inspirados pelo Espírito Santo para falar em nome de Deus. O Espírito dá às profecias do Antigo Testamento pleno cumprimento em Cristo, cujo mistério desvenda no Novo Testamento. Depois da vinda de Cristo, depois do batismo, no tempo da igreja, depois de Pentecostes, o Espírito ele age, vamos dizer assim, de forma ordinária na vida de todo mundo. Há uma ação própria por causa do sacramento, né? Um guiar, um mover. Porém, no Antigo Testamento não era assim, não eram todos que tinham Essa esse graça, acesso, né? essa graça ao Espírito Santo. Eram pessoas escolhidas, os profetas, né? Esses ao qual Deus ele falava. Então, realmente, quando a gente vai ler as profecias, ler os livros do Antigo Testamento e os ensinamentos que os profetas traziam, era o Espírito Santo falando através deles. Era a própria voz de Deus que eles escutavam, não é? Como uma locução interior, né? Como algo que eles recebiam diretamente de Deus e transmitiam ao povo. E é isso que quer dizer essa parte do credo. 141. O que realiza o Espírito Santo em João Batista? O Espírito Santo enche João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, o qual, sob a sua ação, é enviado a preparar um povo bem disposto para o Senhor e a anunciar a vinda de Cristo, Filho de Deus, aquele sobre o qual viu descer e permanecer o Espírito, aquele que batiza com o Espírito. João Batista a gente celebrou, né? Há pouco tempo agora a gente celebrou São João Batista, a natividade de São João Batista, a solenidade. E ele tem uma coisa muito especial com o Espírito Santo, né? Porque ele foi curado, né, dessa mancha do pecado original ainda no ventre de Isabel, não é? Quando Maria se encontra com Isabel, ou seja, Jesus no ventre se encontra com João Batista no ventre, né? A criança no ventre de Isabel, ou seja, João Batista, ele fica repleto do Espírito Santo, não é? Ele se enche do Espírito Santo com esse encontro com o Divino Salvador. E esse encontro já é realmente essa comunhão com o Cristo que ele entra e é curado, né? Dessa mancha desse pecado. É bonito que na liturgia das horas, no hino da Natividade de São João Batista, nós rezamos: logo ao nasceres não trazes a mancha, para Diferente da dizer, Virgem Santíssima, que foi diferente de Maria. concebida, ou seja, já ali na concepção, no princípio da vida dela, não existia o pecado original, não existia a mancha do pecado. Ela é única São e João Batista foi imaculada. concebido com pecado, ou seja, ele era maculado na sua concepção, mas foi curado no ventre. Ele nasceu sem o pecado, É como se ele tivesse sido batizado batizado dentro da barriga. dentro da barriga da mãe. Então, e assim, ele tendo essa graça particular, ele já nasce com essa missão de batizar, né? Ter aquele batismo de conversão, mas ele aponta para aquele que batizaria com o Espírito Que Santo, já havia batizado ele, assim, vamos dizer não assim, é? né? Que já havia dado esse Espírito Santo ao próprio João Batista, ainda, né? Com os dois bebezinhos no ventre. Então é muito interessante, né? Que o próprio João Batista, São João Batista, experimenta dessa graça por um privilégio particular e comunica isso aos outros, que viria aquele que batizaria com o Espírito Santo, que é o que acontece no nosso batismo, né? Nós recebemos o Espírito Santo no momento do nosso batismo. 142. Qual é a obra do Espírito em Maria? O Espírito Santo dá cumprimento em Maria às expectativas e à preparação do Antigo Testamento para a vinda de Cristo. De maneira única, a enche de graça e torna sua virgindade fecunda, para dar à luz o Filho de Deus encarnado. Faz dela a mãe do Cristo total, ou seja, de Jesus cabeça e da Igreja seu corpo.
Maria está presente entre os 12 no dia de Pentecostes, quando o Espírito inaugura os últimos tempos com a manifestação da igreja. Isso aqui daria um retiro inteiro, né? A obra do Espírito Santo e Maria. Mas assim, ela, não por acaso, é chamada de a esposa do Espírito Santo. Maria tem uma relação com o Espírito Santo diferente de qualquer outra criatura humana, porque o Espírito age nela de uma maneira muito especial e muito privilegiada. Primeiro, em vista da missão dela ser a mãe de Deus, ele enche Maria de graça. Quando São Gabriel anuncia a Nossa Senhora e ela diz o sim, ela até pergunta, né, como vai se dar. São Gabriel fala, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Essa sombra do Altíssimo é o próprio Espírito Santo, que viria para fecundar a sua virgindade de um milagre, né? Realizando assim um milagre único na Da qual ela história. já era repleta. Ela já era repleta Porque de graça. ave cheia de graça, que graça é essa? É a graça do próprio Espírito, ou seja, ela já era cheia do Espírito antes mesmo de ser fecundada pelo Espírito Santo. E a sua fecundidade também veio do mesmo Espírito Santo. Foi uma ação do próprio Espírito Santo que já habitava, né, o ser de Maria, e esse mesmo Espírito então fecunda a sua virgindade, torna a sua virgindade fecunda, que é algo que em toda a história nunca havia acontecido nem vai acontecer, né? Uma virgem, como já dizia o profeta Isaías, uma virgem conceberá. Tudo isso por ação do Espírito Santo. E aí, toda a vida de Maria é conduzida pelo Espírito e culmina isso em Pentecostes, quando ela, que é a figura da igreja, em Maria, como se estivesse já realizado tudo que a igreja é convidada a ser um dia. É como se em Maria, ela é o tipo da igreja que se fala, né? Ela é aquele modelo perfeito. Então, Nossa Senhora em Pentecostes, ela está ali presente, porque ela é a mãe da igreja também. Ela não é mãe ela é mãe do Cristo total, tanto do Cristo cabeça, que é o próprio Jesus, a segunda pessoa da Trindade, como o Cristo corpo, que somos nós. Ela é mãe de toda a igreja, do Cristo total, cabeça e corpo. Então ela está ali em Pentecostes, ela recebe mais esse derramamento da unção do Espírito Santo, e os Atos dos Apóstolos falam que logo após o Pentecostes eles perseveravam, né, em oração. Logo após a ascensão de Jesus, eles perseveravam em oração junto com Maria. Então, ela se faz muito presente nesse início da igreja, exatamente porque ela é a figura da igreja e a mãe da igreja. Até acho que recentemente o Papa instituiu essa festa, né, de Maria, Depois de mãe da igreja, Pentecostes, né? logo depois de Logo depois Pentecostes, de porque Pentecostes. tem essa relação muito, muito direta com o Pentecostes. Gente, a palavra-chave do encontro de hoje é fogo, tá bom? Não esqueçam de marcar presença. Número 143. Vamos lá. Que relação há entre o Espírito e Cristo Jesus na sua missão terrena? O Filho de Deus é consagrado Messias mediante a unção do Espírito, na sua humanidade desde a encarnação. Ele o revela no seu ensinamento, cumprindo a promessa feita aos pais, e o comunica à igreja nascente, soprando sobre os apóstolos depois da sua ressurreição. Aqui as coisas vão, né, se sobrepondo novamente, né, em relação a Cristo e ao Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que age na Virgem Santíssima para preservá-la do pecado, para fecundar a sua virgindade. Então nasce o Cristo, não é? É o Espírito Santo que desce sobre ele, não é, para o início da sua vida pública, mas é o Cristo que o revela, é o Cristo que o sopra sobre os apóstolos, né? E ao mesmo tempo é o Espírito Santo que fortalece os apóstolos para continuar a caminhada em Cristo e professar Cristo
a última gota de sangue, né? Beber do mesmo cálice. Então, é como se a missão do Espírito Santo e de Cristo, um em relação ao outro, vai se sobrepondo, né? Vai sempre Caminhando junto, né? caminhando junto ali, né? Número 144. O que acontece no dia de Pentecostes? 50 dias depois da sua ressurreição, no dia de Pentecostes, Jesus Cristo glorificado derrama em profusão o Espírito e o manifesta como pessoa divina, de modo que a Trindade Santa é plenamente revelada. A missão de Cristo e do Espírito torna-se a missão da Igreja, enviada para anunciar e difundir o mistério da comunhão trinitária. Bom, aqui é aquilo que a gente já disse, né? Jesus sobe ao céu e derrama profusamente o Espírito. Então ele inaugura o tempo da igreja, porque a partir de Pentecostes a Trindade é plenamente revelada. Esse mistério que São Paulo fala, né, que estava escondido em Deus desde todos os séculos, ou seja, o mistério da Santíssima Trindade, foi revelado a nós. Foi revelado especialmente depois de Pentecostes, porque ali eles experimentaram não somente o ouvir sobre o Espírito, ou o ver o Espírito agir em alguma realidade, mas eles mesmos foram cheios do Espírito Santo. Foi derramado sobre os corações daqueles homens e mulheres. Então, eles experimentaram a realidade do Espírito Santo, que agiu por meio deles de uma forma absurda. Não só Né? naquele momento, mas a partir daquele momento, né? Foi uma Muitos outros foram mudança, os né? episódios de ação, né, grandiosa do Espírito Santo após Pentecostes. Então, assim, em Pentecostes foi realmente derramado esse Espírito Santo, não só como um sinal, não só como um acontecimento, né, daquele tempo, mas um derramamento em toda a igreja, né? A partir dali, toda a igreja seria imersa, mergulhada no próprio Espírito Santo, nos dons, nos carismas, na parresia, na força, no vigor, no martírio. Toda a igreja, então, seria conduzida, carregada, sustentada pelo Espírito Santo a partir de Pentecostes. Tanto que o tempo da igreja é conhecido como o tempo do Espírito Santo. O tempo que nós vivemos hoje é o tempo do Espírito Santo, no sentido de que Jesus subiu ao céu, né? Ele não está mais visivelmente conosco, é só pela fé. E essa fé é um dom, é uma graça do Espírito Santo. Então a igreja vive pela força do Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo. Né? É ele quem nos assiste nesse tempo depois que Jesus foi, né, subiu de volta para o céu. 145. O que faz o Espírito na igreja? O Espírito edifica, anima e santifica a igreja. Espírito de amor, ele dá aos batizados a semelhança divina, perdida por causa do pecado, e os faz viver em Cristo, a vida mesma da Santíssima, da Trindade Santa. Manda-os testemunhar a verdade de Cristo e os organiza nas suas mútuas funções, a fim de que todos produzam o fruto do Espírito. É o Ou que a gente seja, estava falando ele nos agora, né? permite ser cristão, né? Ser cristão é seguir os caminhos de Cristo, né? E é o Espírito Santo que nos permite isso. Vencer a nossa própria miséria, né? Vencer as tentações do mundo, ter uma reta consciência, os objetivos da vida, né? Ele faz isso com a nossa vida e com a vida da igreja como um todo. Isso de forma pessoal, né? Ou seja, na minha própria vida, na minha vocação, no meu chamado, no uso dos meus dons e assim também na vida da igreja toda. Né? E é um ponto interessante também, no 145, olha só, que fala assim, que o Espírito, ele nos faz viver, né, os batizados, né? Ele os faz viver em Cristo a vida mesma da Trindade Santa. Isso aqui é o que, gente? Comunhão de amor. Quando a gente é batizado, a gente recebe na nossa alma, o batismo é o primeiro sacramento. Então a gente, imagina assim, a gente não tem nada. E a gente, a partir do batismo, recebe o Espírito Santo, recebe a Trindade Santa, né? Pelo agir do Espírito, nós recebemos a Trindade Santa.
na nossa alma. O Espírito de Deus passa a habitar de fato a nossa alma. Existe, né, um lugar, entre aspas, no mais íntimo de nós, onde está Deus. Quem aprofunda muito bem essa teologia é a Santa Elizabeth da Trindade, né, que é chamada da inabitação divina na alma. Nós recebemos o Espírito, então a Trindade divina passa a viver em nós e nós na Trindade. É como se a gente mergulhasse na Trindade. E a partir daí, a gente vai desenvolvendo, assim como uma criança ela vai desenvolvendo o seu corpo natural, nós também vamos desenvolvendo esse relacionamento com a Trindade divina. Né? Depois vai vir os outros sacramentos, vai vir o crisma, que é essa manifestação maior do Espírito Santo na nossa alma. E com toda a ajuda dos outros sacramentos, né, com a ajuda da graça, a gente vai progredindo e essa trindade divina em nós vai agindo, vai operando. E é assim que a gente se santifica, né? O Espírito Santo vai nos santificando porque ele já está presente em nós pelo batismo. A gente só precisa mesmo viver segundo as promessas do nosso batismo. Essa é a nossa missão, é honrar as promessas do batismo, que é: vocês renunciam ao mal, vocês renunciam ao pecado, vocês renunciam a tudo que causa divisão, vocês creem em Jesus, vocês creem no Espírito Santo, vocês creem na igreja. Isso é as promessas que fazemos, que fazem por nós, né, no nosso batismo, que nós devemos viver. E nós vivemos com a graça do Espírito Santo. 146. Como agem Cristo e seu Espírito no coração dos fiéis? Por meio dos sacramentos. Cristo comunica aos membros do seu corpo o seu Espírito e a graça de Deus que produz os frutos de vida nova, segundo o Espírito. Enfim, o Espírito Santo é o mestre da oração. Então, aqui temos dois principais formas como age Cristo e o seu Espírito no coração dos fiéis. Está dizendo aqui no compêndio. Quais são essas duas formas? A primeira, os sacramentos. É o que a gente estava dizendo agora, né? Por meio dos sacramentos, nós recebemos Cristo, recebemos o Espírito Santo. E eles vão agindo em nós. Sabe? O sacramento, gente, não é só uma coisa simbólica. Não é passivo. Ele não é passivo, ele não é uma Sacramento coisa não é assim, passivo. sabe? Que você olha que belo. Não. É uma ação real. Por exemplo, um batismo. A mãe apresenta a criança lá para ser batizada. Aquilo ali não é para tirar, assim, não serve só para tirar uma foto e sair bonitinho. Ali aconteceu de fato uma coisa. Nós não vemos, né? É invisível. Mas, pelos sinais, até por isso que existem os sinais dos Às sacramentos. vezes os pais podem, né? até não mesmo acreditar muito. Nem crer tanto. Não naquilo depende dali, mas tanto da crença dos pais, enfim. Acontece uma graça. E acontece de fato. Aquela criança, ela é liberta da mancha do pecado original e ela se torna filha de Deus. E o Espírito Santo passa a habitar nela. E acontece de fato, por mais que nós não vejamos, né? A mesma coisa todos os outros sacramentos, né? Da confissão, o sacramento, né, da penitência, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da ordem. Nada disso nós vemos, né? A gente não vê a gente essa só ação. vê os A símbolos, gente a vê os sinais, liturgia, os né? Por sinais exemplo, agora. a Eucaristia a gente vê o sinal do pão e do vinho e a gente continua vendo pão e vinho, né? Não muda visivelmente, só num milagre que isso acontece. Agora, de fato, mesmo que a gente não veja, acontece, porque o Espírito age, né? E assim ele age no nosso coração. E o segundo modo principal é pela oração. O Espírito Santo é o mestre da oração, ou seja, é aquele que nos ensina a rezar. Ele vai, quanto mais a gente se recolhe no silêncio para poder fazer a nossa oração íntima com Deus, o Espírito Santo vai orientando, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a gente aprenda a rezar. O Espírito Santo nos ensina, ele é mestre da oração. E dessa maneira, sacramentos e oração é que acontece o quê? A nossa santificação. É a obra do Espírito Santo. 147.
Agora nós já vamos entrar, creio na Santa Igreja Católica. O que significa o termo igreja? Designa o povo que Deus convoca e reúne de todos os recantos da terra para constituir a assembleia dos que pela fé e pelo batismo se tornam filhos de Deus, membros de Cristo e templos do Espírito Santo. É bem autoexplicativo essa O que é a questão, igreja? né? A grande assembleia dos batizados. E olha aí a trindade. Os batizados são filhos de Deus, membros de Cristo e templo do Espírito Santo. 148. Há outros nomes e imagens com que a Bíblia indica a igreja? Na Sagrada Escritura, encontramos muitas imagens que mostram aspectos complementares do mistério da igreja. O Antigo Testamento privilegia imagens ligadas ao povo de Deus. O Novo Testamento, as ligadas a Cristo como cabeça desse povo, que é o seu corpo, e tiradas da vida pastoral, aprisco, rebanho, ovelhas, agrícola, campo, oliveira, vinha, de moradia, morada, pedra, templo, e familiar, esposa, mãe, família. Jesus ele faz muito disso nas parábolas, né? Ele coloca a igreja em várias situações diferentes, né? Como aquele redil, né? Onde ficam os, as ovelhas, né? Como a vinha, não é? Que está sendo laborada, né? Coloca como o banquete, não é? Onde ele convida as pessoas para virem para o banquete e ninguém quer vir, aí ele manda chamar os outros, aí chega um lá que não tá com roupa, então ele é expulso daquilo dele. Tudo isso são figuras da igreja, né? A própria figueira, né? Eu sou a figueira e os ramos, Videira. né? A videira, né? E os ramos, não é? Vocês são os ramos, ou seja, é a imagem da igreja, né? Cabeça e corpo, São Paulo ele vai falar, né? Cristo, cabeça, a igreja, corpo. Tudo isso é imagem da igreja, né? Representa a igreja. Essa igreja que é o quê? Que é essa comunhão dos batizados, né? Essa grande assembleia dos batizados. E que foi querida por Cristo, né? O povo de Israel, essa porção, né, de Israel, era uma preparação, era uma figura do novo povo de Deus, né, No Antigo dos Testamento, eleitos. Deus ele agia, uma expressão assim de forma tribal, né? Ou seja, existia um povo escolhido, preparado. Não é? A partir da vinda de Jesus, a coisa se expande. A igreja ela não é mais restrita a um povo, a uma etnia, não é? Ela agora é todo aquele que seja judeu, seja pagão, seja gentil, for batizado, passa a fazer parte desta igreja. 149. Quais são a origem e a consumação da igreja? A igreja encontra origem e consumação no desígnio eterno de Deus. Foi preparada na antiga aliança com a eleição de Israel, sinal da reunião futura de todas as nações. Fundada pelas palavras e pelas ações de Jesus Cristo, foi realizada sobretudo mediante a sua morte redentora e a sua ressurreição. Foi depois manifestada como mistério de salvação mediante a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Terá sua consumação no final dos tempos, como Assembleia Celeste de todos os redimidos. Ou seja, resumindo aqui, ponto por Muito ponto, né? interessante isso. Ela desde sempre foi sonhada por Deus, foi desejada por Deus, planejada por Deus, desde sempre. A igreja, né? A igreja, a esposa de Cristo, o seu corpo místico, né? Essa assembleia dos fiéis, foi querida por Deus. Foi preparada ao longo do Antigo Testamento. Então você tem os sacrifícios, a liturgia, você tem esse povo selecionado, você tem as escrituras, você tem tudo isso que prepara a igreja. A igreja ela é fundada quando em Pentecostes? Não, ela é fundada com a encarnação de Jesus. As suas palavras, as suas ações, quando ele escolhe, quando ele cura, quando ele ensina,
não é? Quando ele ordena, não é? Ele já está fundando a igreja, ele está botando ali a fundação da igreja. Em Pentecostes ela é manifestada, ou seja, ela recebe o Espírito Santo e ela vai para o mundo, não é? Ela se expande. A partir dali a missão é ir para os quatro cantos do mundo, batizar, né, as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, se ampliar, não é? Todos são convidados, Todos né? são convidados. Estende ao mundo inteiro esta, este chamado, né, de ser igreja. E ela vai é, alcançar sua consumação no fim dos tempos, na segunda volta de Jesus. Não é quando todo mundo vai se consumir e aí ela vai realmente atingir aquilo que é a plenitude para o qual ela foi sonhada. Não é que essa assembleia celeste, não é uma assembleia gloriosa, uma assembleia que pode contemplar a Deus com uma visão beatífica e adorá-lo, não é E por aí toda a vai eternidade. acontecer realmente a plenitude da igreja, porque hoje a igreja está meio que, entre aspas, assim, está separado, porque temos a igreja que está na terra, temos a igreja que está no purgatório e temos a igreja celeste, que são os santos e os anjos. Depois que Jesus voltar, seremos todos juntos, né? Todos reunidos, numa só realidade, para adorar a Deus por toda a eternidade. E uma realidade que não existe hoje, nem mesmo no céu. Né? A realidade futura da consumação, ela ainda é muito maior do que a realidade celeste que se vive hoje. 150. Qual a missão da igreja? A missão da igreja é anunciar, a instaurar entre todos os povos o reino de Deus, inaugurado por Jesus Cristo. Ela constitui aqui na terra o germe e o início desse reino salvífico. Bom, é isso. A missão da igreja é anunciar a Cristo e ela já é aqui na terra esse germe, essa semente do reino de Deus, né? Que bom seria se a igreja cada vez mais estivesse presente pelo mundo inteiro. Essa foi a vontade de Cristo, né? Quando ele enviou seus apóstolos e de fazer discípulos entre todas as nações, né? Porque tem muitas pessoas ainda hoje, em pleno século XXI, que não conhecem a Cristo, que nunca ouviram falar de Jesus, né? A gente vê muitas vezes testemunhos de padres religiosos, né, que são missionários, e assim, quantas pessoas sequer ouviram falar de Jesus, né? Então a missão da igreja é essa, é expandir o reino de Deus, ainda como germe, né, como a gente estava comentando no encontro passado, não é ainda o reino plenamente instaurado, mas a igreja já é esse início. E essa questão missionária, cada tempo tem os seus próprios desafios. Né? Nos tempos apostólicos, você tinha todo o desafio de perseguição, realmente, de martírio, né? Dos povos pagãos. E aí você vai passando o tempo, você tem toda a dificuldade da própria logística, não é? E aí você começa a ter grandes religiões inimigas, né? E que travam guerras. E hoje em dia você tem toda uma dificuldade cultural, você tem todo um Uma desafio, né? resistência, né, uma De uma hostilidade. resistência que já foi criada ao longo dos séculos, não é? Porque a igreja ela cria a civilização ocidental como a gente conhece, e essa própria civilização ela se volta contra a igreja, não é? Ela protesta contra a igreja, ela quer é, 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 ridicularizar a igreja. Então você precisa estar fazendo missão em um contexto desse, né, hoje em dia. É aquilo, né? Vai ter os seus mecanismos, vai ter os seus meios, vai ter a sua forma, né? Às vezes as pessoas querem que a igreja haja, né, hoje como agia há 400 anos atrás, mas será que cabe? Será que vai ter uma eficácia? Não é porque a igreja ela não tem a missão de se vangloriar, ela não tem a missão de se afirmar, né? Ela tem a missão de evangelizar, ela tem a missão de se expandir, ela tem a missão de
levar essa mensagem da salvação até aqueles que não têm acesso a isso, ou até aqueles que estão fechados a isso. Não é? A grande missão da igreja é essa. Não é bater de frente, não é lutar, não é se afirmar, entende? Muitos querem isso. Muitos querem uma igreja que se afirme, que bata de frente, só que e aí fica muita crítica, né, em cima das formas pastorais da igreja nos dias de hoje. Só que aquilo, cada tempo pede uma ação diferente. Né? E aí é a confiança. Confiança no Espírito Santo, confiança naqueles que o próprio Espírito Santo elegeu, não é? Para estar no governo da igreja, para estar nessa, Guiando, né? nessa ponta de missão. Né? Cada missionário ali que está agindo, né, da sua forma, naquele contexto, entendendo aquela realidade na qual ele está inserido. Né? O mundo é muito grande, né? E cada local, cada realidade, cada comunidade, sabe? Ela precisa de um agir próprio. Né? E aí entra também toda essa confiança no próprio Espírito Santo de Deus, que vai agir em cada missionário, em cada membro da igreja, não é? Para que ele possa fazer esse papel da igreja de evangelizar, de anunciar. Isso quando a gente está falando de alguém que abre mão da sua vida, que se torna um religioso e atravessa o oceano, como eu estou falando também de mim, de você, no seu próprio trabalho, na sua família, no colégio, sabe? Desse agir para evangelizar, para anunciar, para levar uma alma a mais para o céu. Número 151. Em que sentido a igreja é mistério? A igreja é mistério porque na sua realidade visível está presente e operante uma realidade espiritual, divina, divina, que se percebe somente com os olhos da fé. Era aquilo que eu estava dizendo, né? A igreja tem uma realidade visível que a gente vê, A a liturgia, uma parte liturgia, os governamental, o templos, né, templo, as vestes e tal. Mas por detrás dessa parte visível existe a parte espiritual que é real. um Não corpo é só místico, não é? um fruto da nossa imaginação. É de Ou fato uma uma linguagem, realidade né? Uma linguagem figurada, né? figurada, né? Não, é realidade. Né? Se a gente pudesse enxergar, por exemplo, assim, a ação dos santos anjos. Os santos anjos nós não vemos, mas eles a todo momento estão conosco. A todo momento eles nos acompanham. O nosso santo anjo da guarda, os anjos na liturgia, os anjos lá, né? Quando você entra numa capela do Santíssimo, certamente existe a presença dos santos anjos, mas nós não vemos. Mas não é porque nós não vemos que aquilo não está acontecendo, que aquilo não é real, não é? É porque muitas vezes a realidade não é só feita de uma parte visível. Existe também a realidade espiritual. E isso acontece na igreja. Por isso a igreja é um mistério. Né? Muitas vezes a gente olha um aspecto só aparente da igreja, mas nós não compreendemos tudo, porque a igreja é um mistério. Deus age na igreja. Por mais que às vezes pareça que está, né, tudo perdido, que está uma crise, que está isso e aquilo, o Senhor age na sua igreja. Ela é um mistério de presença de Deus, onde ele tem plena liberdade para agir, para intervir, para falar, para usar a sua igreja para o seu desígnio, para que a sua vontade aconteça. Por fim, número 152. Que significa a igreja ser sacramento universal de salvação? Significa que é sinal e instrumento da reconciliação e da comunhão de toda a humanidade com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Essa expressão, gente, ela é usada, né? A igreja, ela é um sacramento universal de salvação. Por quê? Porque ela é um sinal, como está dizendo aqui, e o instrumento da reconciliação e comunhão de toda a humanidade com Deus. Ou seja, né, essa designa, né,
a principal missão da igreja, né? A igreja ela pode fazer muita coisa, a igreja ela pode agir em muitos aspectos diferentes da humanidade, mas existe uma missão principal da igreja, que é a salvação das almas, é a reconciliação do pecador com o seu Salvador, não é? Ou seja, levar a pessoa ao arrependimento do seu próprio pecado, à renúncia do pecado e à adesão à fé. Não é? É isso. E é por isso que é tão ruim, é tão perverso quando se esvazia a igreja de propósito, ou por uma ideologia, ou por alguma instrumentalização, não é? Quando se esvazia desse propósito, ou seja, torna a igreja como uma ONG, torna a igreja como um partido político, porque você tira essa principal missão dela e ela fica vazia. Ela fica vazia. Ela se desfigura. Se a igreja não fala de salvação, se a igreja não leva uma alma, né, a se encontrar com Cristo, a se arrepender dos seus pecados, a se converter, ela não está sendo igreja. Simplesmente isso. Não está sendo igreja. Então, e é interessante também, né, que a igreja como sacramento universal de salvação, ela é a semelhança dos sacramentos mesmo, os 7 sacramentos, né, que nós não vemos, mas acontece uma realidade da mesma forma, né, independente das misérias humanas, dos seus ministros, dos seus membros, porque os membros da igreja são todos somos pecadores, mas independente dessa condição, né, de fragilidade dos seus membros, o espírito age por meio dela. E ela consegue ser esse sinal e esse instrumento, que é a palavra, né, bem precisa do compêndio, de reconciliação e comunhão. É muito bonito isso, né? E é um chamado universal. A gente deve, né, assim, é óbvio que é algo muito distante da realidade, mas o desejo do coração de Jesus é que todas as pessoas fizessem parte dessa igreja, da sua igreja, né? Tanto que essa foi a oração de Jesus, que todos sejam um, né? Ó Pai, eu te peço que todos sejam um. Esse é o sonho, digamos assim, de Jesus, e que deve ser o nosso também, né? O nosso desejo. É óbvio que as pessoas são livres, nem todas vão querer abraçar, né, a salvação. Nós sabemos muito bem disso. Mas nós precisamos trabalhar, primeiramente, com o nosso próprio testemunho, porque não adianta nada a gente falar, né, e dar sermão nos outros e, e a nossa vida não falar, né? Santo Antônio falava: cessem as palavras e falem as obras. Então, primeiramente, o testemunho de batizados. A gente tem que ser reconhecido, entre aspas, né, diferenciado entre os nossos mais íntimos pela nossa conduta, pelo nosso ser cristão. Nós não somos do mundo, nós somos de Deus, né? E, em segundo lugar, com as palavras mesmo, com a ação, com a caridade, com a forma com que a gente age, anunciando Jesus, né? Falando de Jesus a quem ainda não conhece, ou já o conhece, mas ainda não vive com ele, não vive tanto mergulhado nele. Essa é a missão, é a missão da igreja. E assim ela se torna esse sacramento de salvação no mundo, né? Leva as almas à salvação. E o quanto eu estou participando disso, né? O quanto eu permito que essa chama, não é, ela queime no meu coração, né? De querer que o outro também faça parte disso, de me esforçar ainda que minimamente para que o outro possa fazer parte disso, tanto com o meu anúncio, quanto com o meu próprio estudo, quanto com a minha própria vida, né? O quanto eu estou me esforçando. E muitas vezes a gente gasta um grande tempo, um grande esforço da nossa vida com coisas que vão passar, né? Com coisas que são importantes, mas que são realidades materiais, né? A gente trabalha para ganhar mais dinheiro, para poder ter uma vida melhor, para poder comer, para poder, enfim. E isso tudo é justo e é bom, mas às vezes pouco nós nos importamos com a salvação dos outros, né? A começar Às vezes não se importa com a né, nossa com a nossa própria. própria.
e também com a dos outros, com as pessoas que nos cercam. E isso tem que ser uma preocupação, na verdade tem que ser a maior das preocupações, né? Porque Jesus mesmo fala que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e o resto nos será dado em acréscimo. Então, assim, vamos já encerrando, né, o encontro de hoje, pedindo essa graça à Virgem Maria, para que a gente possa dar prioridade na nossa vida àquilo que realmente é prioritário, né? Ave Maria, cheia Cheia de de graça, graça, o o Senhor Senhor é é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres, mulheres, e bendito bendito é é o o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.